Alô, alô. Olá, boa tarde, companheiros. Acho que estamos no ar. Bem-vindos ao programa da Juventude Revolucionária. Eu sou o Vinícius Rodrigues, estou aqui diretamente do Rio de Janeiro. Estamos tendo uns pequenos problemas técnicos, por isso estou um pouco aqui pego de surpresa. Mas vamos começar aqui o nosso mais um programa da Juventude Revolucionária nessa quinta-feira, dia tradicional dos programas da Juventude Revolucionária. Comigo também está diretamente de São Paulo, companheiro Eduardo Henrique. Pode se apresentar, companheiro. Boa tarde, todo mundo que está assistindo a COTV. Estou aqui com o companheiro Vinícius para apresentar o Juventude Revolucionária de hoje, dia 27 de maio. E os temas abordados hoje são de extrema relevância para a militância da juventude, principalmente do estado do Rio de Janeiro, de forma que eu passo de volta para o companheiro Vinícius dar início ao programa. Bom, comigo também, talvez, dependendo da questão técnica, esteja aí a companheira Gabriela Pereira. Gabriela, conseguiu resolver a internet? Está por aqui? Sim, companheiros, estou por aqui. Meu nome é Gabriela. Prazer. Dá para me escutar? Dá sim, show. Perfeito. Então tá tudo certo, gente. Conseguimos começar mais um programa da Juventude Revolucionária nesse dia aqui, muito importante. Estamos aqui na organização das manifestações do dia 29. Mas antes de chegar nesse tema aí, que é o nosso tema principal do programa, vamos começar aqui com as primeiras notícias do dia. Falando aqui, começando pelo estado do Rio de Janeiro, né? Como disse o companheiro Eduardo. As escolas municipais da cidade de São Gonçalo, né, uma cidade muito pobre aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, não estão pagando aí a alimentação dos seus estudantes, né? Muitas escolas estão aí fechadas por causa da pandemia, como deveriam estar mesmo. Não deveriam estar tendo aula também, nem nenhuma forma de AD, porque é uma farsa completa. Mas o fato da escola não estar abrindo e também não dever fazer o EAD não implica aí que a assistência dada pelas escolas na época sem a pandemia deveria ter parado, né? Então, as crianças aí que recebiam alimentação todos os dias, deveriam continuar se alimentando, independente da situação da pandemia. O que acontece é que a Prefeitura de São Gonçalo prometeu um kit de alimentação para os estudantes, um desses cartões que você consegue comprar alimentos, e até hoje não entregou, aí já passaram 5 meses e tem diversas famílias que estão passando fome, né? Nós sabemos aí que essa questão da fome no Brasil é uma questão de primeira importância, são 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, é uma coisa terrível, e essa política aí do governo, política genocida do governo de volta às aulas, ela vem em conjunto com essa outra política, né, de caso não voltem às aulas, vamos deixar as pessoas morrerem de fome, né? Que é uma coisa, uma monstruosidade, uma coisa absurda. A gente tem aqui no Rio de Janeiro um costume de fazer atividades políticas lá na cidade de São Gonçalo, né? A gente faz mutirões lá, estamos desenvolvendo um trabalho de comitê de luta em São Gonçalo. A gente sabe que é uma região muito pobre, né? Aquela região lá é como se fosse uma cidade inteira, de um dos bairros mais pobres aqui da capital. E as pessoas, a gente imagina que dá para ver, na verdade, pela matéria aí que foi pega para pautar essa questão da fome, que as famílias estão de fato passando fome, elas não têm comida para alimentar as crianças lá, e as próprias mães e famílias como um todo, com essa situação de crise econômica completa e falta de auxílio da prefeitura lá nessas escolas de São Gonçalo, né? A gente tem que deixar muito claro que a política da JR, né, é a política de defender aí que, mesmo com as escolas fechadas, se mantenha aí a alimentação, a distribuição de alimentos, a distribuição de leite nas creches, para que se sane aí a questão da fome da população, né? Isso em conjunto também é bom colocar uma das pautas principais aí da sociedade brasileira, que é a pauta do auxílio emergencial para todos, né? De pelo menos um salário mínimo, que também seria aí uma grande política de combate à fome no Brasil. E é um problema que a gente vê que não é um problema só do Rio de Janeiro, é um problema generalizado,
e o companheiro Eduardo pode falar um pouco mais sobre o que está acontecendo lá no estado de São Paulo. Como dito pelo companheiro Vinícius, aqui no estado de São Paulo, na parte mais interior do estado, na cidade de Ribeirão Preto, a prefeitura decidiu, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Ribeirão Preto decidiu por suspender as entregas de marmita às famílias dos alunos que faziam parte do programa. No dia 27, 28 e 31 de maio, as marmitas vão ser suspensas devido aos próprios decretos da fase emergencial restritiva, que foi imposto durante esses dias, do dia 27 ao dia 31. E aqui, segundo a prefeitura, as refeições elas são feitas por funcionários da escola e com a suspensão dos transportes, esses mesmos funcionários não poderão levar as marmitas para as famílias das crianças. Entretanto, o programa Escola na TV, que também é outra medida da prefeitura, ele funciona como uma medida EAD para o ensino remoto. E já ruim o suficiente ser o EAD, eles vão suspender as transmissões também e vão começar a passar reprises de aulas para os alunos assistirem, enquanto eles não têm marmita para almoçar também. E na rede municipal, as aulas... É isso mesmo, companheiros. Não tem nem o que falar, a não ser ficar surpreso aqui com a situação dessa. Dá para ver aí a política genocida aí em conjunto com a política de fome, né? Que na verdade também é uma das causas aí que faz as terríveis condições de vida da população fazem com que a pandemia afete muito mais a população pobre, né? Do que a população, do que a pequena burguesia e os ricos, né? A burguesia que morre muito menos, apesar da propaganda aí que diz que a pandemia afeta todos igualmente. E nós temos aí outro ataque fascista aí aos estudantes, que é agora na questão do Enem. O Enem, temos aí, desde o governo Bolsonaro, nós temos, na verdade, desde o golpe, né? Temos visto aí a destruição das universidades públicas como um todo, que envolve também a destruição do Enem. E a gente viu agora no último ano o Enem da morte, né? Que uniu aí as pessoas que em salas superlotadas, milhões de pessoas durante a pandemia, e que a maior parte das pessoas, na verdade, cerca de metade das pessoas não foi fazer a prova porque, não valeria a pena, né, você aglomerar lá nas salas de aula, e mais importante ainda porque não tiveram aí direito a ter uma educação por esse ano da pandemia, né, como a gente comentou um pouco mais cedo. O ensino à distância é uma farsa completa. Então, aí a maior parte dos alunos brasileiros que passou pelo ensino à distância não teve aula no ano de 2020. E, portanto, fazer o Enem é uma coisa que não faz muito sentido, né? Um grande estímulo aí negativo para que as pessoas não tentassem fazer o Enem, visto que elas não tiveram direito à educação por um ano inteiro. E o que acontece temos aí uma regra de que quem no ano anterior não fez a prova do Enem, faltou, não tem direito à isenção da taxa esse ano. Isso é uma regra antiga aí. E ela se manteve agora, mesmo com a questão do Covid, né? Ou seja, temos aí milhões de estudantes que não fizeram a prova, que faltaram por causa da pandemia, pelos motivos que eu acabei de falar, e eles serão excluídos aí da isenção de taxa, obrigados a pagar a taxa, se eles não conseguirem arranjar um dinheiro, como a gente acabou de ver também, as pessoas não estão tendo dinheiro para se alimentar, se eles conseguirem arranjar um dinheiro para se inscrever aí na prova do Enem, a prova mais importante do vestibular brasileiro. Isso, mesmo sem a gente saber sequer se vai ter Enem. O governo aí com esses cortes gigantescos aí em tudo, nem garantiu que aconteça a prova, né? Então você vê que é uma política de ataque generalizado aos estudantes, né? Você obriga os estudantes a fazerem a prova quando não dá para fazer, quando ninguém teve aula, depois você corta a isenção da taxa, depois você nem garante que de fato vai existir um Enem, né? É um ataque aí que, na verdade, a gente precisa dizer, né, que ele vem em conjunto com a escassez da acesso ao ensino superior, né, das universidades para os estudantes.
não dá para... É importante a gente defender aí o Enem desses ataques aí da extrema-direita, mas a nossa pauta tem que ir além. Nós temos que defender aí o livre acesso de todas as pessoas que quiserem ingressar na universidade pública, uma universidade pública 100% gratuita de qualidade, e que, de fato, com esse livre acesso, você poderia aí abolir a própria existência do vestibular, já que ele só existe devido à escassez artificial de cursos superiores no Brasil. Não precisaria existir, só existe devido aí aos monopólios da burguesia em cima da educação. A companheira Gabriela está de volta, eu acho. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. E eu queria que ela falasse sobre outra investida fascista nas escolas em relação aí à questão da militarização. Gabriela, está por aí? Estou por aqui. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Gabriela. Você está no mudo. Vou falar um pouco sobre... Tá dando para ouvir? Falando um pouco sobre as escolas militarizadas obrigam aí os estudantes a repetir o discurso fascista. Essa é uma notícia bem importante, e já começando falando que eu também estudo numa escola militarizada, então lá eles estão fazendo isso também. Como a gente começou a iniciar uma greve ano passado, eles estão indo com esse discurso com mais calma, né? Estão indo assim pelas beiras e tudo. A gente estava até estudando, fazendo umas atividades um dia desses sobre ordem unida, para vocês terem noção, sem contar do tanto de atividades que eles aumentaram aí, em meio, tipo, mesmo com o EAD, eles aumentaram o nível de atividades. Na minha escola, colocaram um portfólio, a gente tem que fazer um trabalho gigantesco, colocaram atividade de nivelamento, e aí também colocam várias atividades onde eles ensinam, né, para o pessoal, essas coisas fascistas, só que de uma maneira não tão clara para os alunos, né. Eu já fiz diversas dessas atividades e tive que simplesmente fazer, porque senão também não ia ganhar nota, não ia conseguir passar e fazer o meu terceiro ano. Então, a gente meio obrigada a fazer isso. No dia da minha reunião do portfólio, o cara falou pra gente que a gente era obrigado, né, a fazer as atividades, que a nossa maior obrigação era a escola, que independente do que acontecesse, a gente tinha que cumprir a obrigação de continuar estudando, ou seja, se a gente teria que ir para a escola, então se as escolas reabrissem, foda-se se a gente não tem vacina, a gente tem que ir. Então é um discurso muito ditatorial, né, como vimos aqui nessa notícia. A notícia foi tão séria que a própria equipe gestora da unidade escolar foi exonerada, né? Tá aqui mostrando pra gente que os alunos de um colégio cívico-militar do Rio comeram e repetem um discurso bolsonarista. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá dando para ouvir, sim. Se você quiser, pode terminar o que você estava falando. Ok. E aí, pelo que eu estou vendo aqui na notícia, além deles aglomerarem os alunos, né, mesmo em meio à pandemia, abrirem as escolas, levarem os alunos, eles também ensinam, que nem eles ensinam para os militares, né, eles formados na fila com a bandeira do Brasil, todo aquele regime ditatorial, e também teve a aglomeração, né, eles repetem aí o discurso bolsonarista para os alunos. Os alunos são obrigados, os pais colocam eles nas escolas militares aí, ou então acontece que nem a minha, que é uma escola secundarista, onde não existe nenhum movimento estudantil, não existe grêmio, não existe nada, e aí eles vão lá, dão um golpe na diretoria ou na reitoria, enfim, colocam, né, a escola como militarizada e começam a fazer esse discurso militar e um discurso bolsonarista. Então, está acontecendo isso não só aí nessa escola do Rio, como apareceu essa notícia aqui, mas também na minha escola e diversas outras escolas, né? A gente viu que para o pessoal trazer essa militarização para o DF seria mais difícil, então eles começam a ir por lugares onde é mais fácil, né? Por escolas secundaristas ou por estados menos politizados, no meu caso do Goiás, aqui, pelo menos na minha cidade. Então, ano passado, os alunos sofreram várias perseguições, os professores só a tentarem... Não é nem puxando greve, inclusive. Na época, a gente estava só tentando entender o porquê de tantas atividades, né? Os professores estavam com Covid, não estavam conseguindo dar aula,
tinham que fazer atividade no meio da madrugada e tudo. E os professores também estavam revoltados com isso, só que os professores também foram perseguidos, né? Então a situação é bem crítica, assim. Acontece de entrar hackers nas aulas e colocar vídeos pornográficos, aí os professores levam isso para a direção finge que não vê nada e ameaçam o professor e assim continua. Então, para finalizar minha fala, eu digo que os estudantes têm que se mobilizar ainda mais, porque isso é uma mobilização não só para colocar uma ou duas escolas militarizadas, mas transformar e sucatear ainda mais a educação no Brasil, como é o caso aí do fechamento das universidades e de militarizar todas as escolas. Então, é importante aí chamar todos os jovens a lutar junto com a gente. Exatamente. Acho muito importante comentar aí a notícia também, o depoimento. E a gente tem aí não só esse ataque fascista, esses dois que eu citei, né, do governo Bolsonaro, mas temos mais um aí de um deputado aqui do Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro tá mal, né? Estamos só tragédia aqui. Aí eu vou passar aí pro companheiro Eduardo falar um pouco mais sobre isso. No caso, o deputado Anderson Moraes, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou na última terça-feira que protocolou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ, um projeto de lei onde ele pede para extinguir a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O projeto de lei também garante que os bens da faculdade e os alunos sejam remanejados para universidades particulares. E, além disso, o que não for contemplado na absorção prevista no projeto seria transferido para outras unidades de ensino superior do Estado, como a UESO e a UNF. E ele justificou o pedido nas redes sociais dele, criticando o gasto de dinheiro público usado para sustentar a universidade, e disse que há um nítido aparelhamento ideológico de viés socialista na faculdade, usando isso como justificativa ao fim da UERJ. O que é muito interessante, visto que o próprio deputado Anderson, quando ele se candidatou, ele tinha só o ensino médio concluído. Na UERJ, pelo menos, ele não estudou. Acho que é um comentário importante, né? Essas pessoas querem destruir a universidade, alegando esses absurdos aí de que é uma doutrinação esquerdista. Bom, eu estudei na UERJ, eu posso dizer que, infelizmente, não havia doutrinação esquerdista, gostaria que tivesse lá para deixar ainda mais combativo o movimento estudantil, né? Mas o fato é que a gente está vendo aí os ataques às universidades federais, que vão ser o próximo tópico, né, do debate aqui das universidades e escolas federais, mas as universidades estaduais também, escolas, municípios, como a gente está falando agora, também estão sob ataque, porque aí a direita está dominando aí quase todas as prefeituras, os estados aqui no Brasil. Por exemplo, Rio de Janeiro é governado pelo Cláudio Castro, recentemente aí privatizou a água do Rio de Janeiro, e agora está querendo privatizar a principal universidade estadual aqui do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, uma universidade importantíssima. Está sempre sob ataque aí da direita, né? Porque a direita sempre governa no estado do Rio de Janeiro, e que só conseguiu se sustentar até agora por meio da mobilização dos estudantes do lado da UERJ, e é o caminho aí que tem que ser continuado, tem que ser ampliada e ser unificada com a mobilização dos estudantes das federais, para de fato aí derrotar a direita e derrubar o próprio governo, né? Que é uma coisa que o movimento estudantil tem a capacidade de fazer. Mas eu vou passar a palavra para a companheira Gabriela para ela introduzir a questão das federais, agora nas próprias escolas, né? Que tivemos aí também cortes, não só nas universidades, mas também nas escolas. Bom, como o companheiro falou, os cortes vão ser aí não só nas universidades, como tem acompanhado aqui de perto o caso da UNB, por exemplo. A situação está muito crítica com as moradias estudantis, a gente vai continuar acompanhando de perto. Mas é importante falar também das escolas, né? Porque se a universidade, que é uma das mais importantes, uma das mais bem vistas, está nessa situação, as escolas não seriam diferentes, né? Então, a notícia que a gente está vendo, que a gente está tendo um corte aí de 20%
mesmo do orçamento, né? Mesmo com o dobro de alunos, né? De 2004, visto aqui. Né? Então, você vê que o número de alunos aumentaram, o número de campos aumentaram. Por exemplo, aqui no lado da minha escola, que é militarizada, tem o IFG, de Águas Lindas, onde a gente realizou a greve ano passado. Então, está tendo muitos casos aí do pessoal não estar recebendo o auxílio que eles precisam, além deles terem diminuído com o tempo, né? Eles sempre fazem isso, diminuem o valor que o pessoal, custo, né? Alimentação do pessoal. Tem muita gente que não está recebendo, né? E olha que tem muitas famílias que, lá de Águas Lindas, que estão numa situação crítica, os pais não estão trabalhando, estão realmente passando fome, e esses alunos não estão recebendo aí essas verbas para conseguir pelo menos sobreviver, para comprar pelo menos comida para dentro de casa, né? Além deles também não terem aí ajuda por conta do EAD, né? Então elas têm que sair de casa para se virar, a juventude, como sempre, sofrendo essas opressões, né? Além de não estar recebendo o auxílio que era direito deles, tem que sair para trabalhar e não tem tempo para fazer o EAD, né? Então, como eu vejo aqui na notícia, assim como as universidades, os institutos federais também correm risco aí de parar de funcionar. Porque os orçamentos eles estão cortando aí cada vez mais. Começa com 20% e por assim vai. Sem contar que eles estão querendo reabrir as escolas aí, justamente por conta disso, porque eles precisam de dinheiro, né? Então, a gente já viu aí que as escolas reabertas movem aí bilhões de reais. Então, eles estão querendo reabrir as escolas, sem vacina, sem nada. E aí, assim, você pode ver aqui que, ó, no corte de orçamento, a rede sofreu um corte de gastos discricionários básicos e essenciais, como luz, água, segurança e limpeza. Por exemplo, eu fui lá na UNB e a UNB tá sucateada, assim, tá horrível, assim, questão física, em questão do EAD, a galera não tá tendo EAD decente. A questão física da escola, não tem como uma escola sobreviver sem orçamento, não tem como eles cuidarem da escola, não tem como eles ajudarem os professores em respeito do EAD, ou seja, né, a cada tempo que passa, eles estão cortando ainda mais os orçamentos, justamente para que não só as universidades sejam fechadas, mas as escolas sejam fechadas também, ou então que eles usem essa desculpa, né, para reabrir as escolas mesmo sem as vacinas, né. Então, eles estão acabando com a educação em todos os sentidos. Ou eles querem reabrir e matar todo mundo, ou eles querem continuar com o EAD para sempre, né, e sucatear a educação ainda mais, e fechar as universidades, fechar as escolas, os institutos federais, onde, por exemplo, foi onde mais teve greves, né? Os institutos federais, depois foi as escolas secundaristas, tem uma importância muito grande aí para muita gente. Posso ver aqui também, por exemplo, mostrar alguns dados para vocês, que com volta às aulas presencial vai representar um aumento de 30% a 40% nos contratos de limpeza e de 10% a 15% de contratos de controle de portaria, né? Então, assim, o valor é muito, muito alto, como eu falei, eles mobilizam mais de bilhões aí com a reabertura das escolas, só que a educação não está recebendo nenhum tipo de financiamento, né? O UNB está indo pelo mesmo caminho que a UFRJ e os institutos federais também, como eu falei, que é o caso lá de Águas Lindas, que a situação já era crítica, eles já recebem um valor muito pequeno, e muitas famílias estão realmente passando fome, porque não estão recebendo nem esse auxílio que é do direito deles, né? Então, né, imagina como é que está o EAD para eles, né? O EAD, e eles estão obrigando os alunos a conciliarem mais de 20 matérias, fazer aulas o dia inteiro, e a pessoa não tem tempo nem... Ela escolhe entre fazer o EAD e ter o que comer dentro de casa. Essa é a realidade do estudante hoje em dia. Bom, acho que é isso. Eu acho que, bom, muito bem colocado. Acho que a gente poderia introduzir aí o tema da UFRJ, que é um tema muito importante aí, que parece que foi a centelha aí que iniciou um reacendimento aí do momento estudantil. E antes de eu falar, que eu tenho bastante informação, que eu sou aqui do Rio, eu vou deixar o companheiro Eduardo introduzir o tema sobre aí as estratégias um tanto inusitadas aí que foram adotadas para resolver o problema da UFRJ. Bom, eu não sei se os companheiros lembram, mas a UFRJ ela foi atingida por um incêndio em abril desse ano,
Depois desse incêndio, agora mais recentemente, ela anunciou que não teria verbas para continuar a funcionar depois de julho. E agora ela anunciou que vai começar uma vaquinha virtual para conseguir arrecadar dinheiro para recuperar o prédio que foi atingido pelo incêndio de abril. No caso, é o prédio da reitoria, que é o prédio Jorge Machado Moreira, que é considerado um ícone da arquitetura e tudo mais. Chegou a conquistar o primeiro lugar na Exposição Internacional de Arquitetura, na categoria de prédios públicos, ou seja, um ponto importante da faculdade, um edifício importante da faculdade. E a questão é o déficit orçamentário, que deixou um símbolo tão importante assim abandonado. A falta de investimento público, que, segundo dados aqui, em 11 anos diminuiu 37% em termos de investimento mesmo nas universidades públicas. O reitor da UFRJ anunciou agora que essa falta de investimentos é o que causa a impossibilidade de se reformar o prédio, e também continua ameaçado o retorno às aulas depois do mês de julho, visto que, após a repercussão do fato da universidade ter a possibilidade de fechar, o governo federal foi e fez uma liberação de 152 milhões de reais para a faculdade. Entretanto, esses 152 milhões de reais, eles parecem muita coisa, mas não são. Eles garantem que a faculdade vai funcionar somente até setembro. Ou seja, um prazo aí de alguns meses até o colapso orçamentário da universidade. E é basicamente isso. O companheiro Vinícius, que está aí mais perto, ele pode complementar melhor o tema. Então, eu retorno para você, Vinícius. Eu vou falar sobre essa questão da FRJ, porque eu acho muito importante, e como a gente está vendo aqui desde o início do programa, parece que os problemas os problemas em geral são nacionais, né? A gente cita um exemplo aqui, um exemplo ali, vê que tem Rio, Brasília, Goiás, Distrito Federal, Rio, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, os problemas aí mostram que é uma coisa nacional, né? Então, o caso da FRJ é bom para revelar aí, provavelmente, a tendência no Brasil inteiro. Mas tem essa política aí da vaquinha da reitoria, tem a questão do alojamento, que também pegou fogo há 4 anos, a reitoria também pegou fogo há um tempo atrás, e o Museu Nacional também pegou fogo. Então você vê aí que já tiveram 4 incêndios na UFRJ, o Museu Nacional também é da UFRJ, tivemos 4 incêndios aí num período pós-golpe, uma completa destruição da universidade, e você vê que, na verdade, a FRJ é um grande, como é que chama aquela coisa de palha, né? Palha aí esperando para pegar fogo, né? O negócio mesmo no nível que já tá tendo incêndio quase todo ano e vão cortar ainda mais. O negócio é literalmente ameaçando destruir fisicamente a universidade, né? O alojamento está completamente destruído desde 2017, quando pegou fogo, até hoje não consertaram. Por fora, ele parece que é um prédio em obra, e por dentro ele parece um galpão. Basicamente, as pessoas usam os quartos, né? É uma situação terrível que é comum aí nos alojamentos em geral no Brasil inteiro, né? E a gente vê aí que, bom, a reitoria está pegando fogo, o prédio físico da reitoria está pegando fogo, e ao mesmo tempo a alternativa aí que eles usam para lutar aí, supostamente lutar contra essa destruição da universidade, é uma coisa um pouco ridícula, né? Como é que você vai fazer uma vaquinha para pagar isso daí? A gente está falando aí de valores de centenas de milhões de reais para bancar a universidade, né? Não é uma coisa aí que você pode resolver com a vaquinha, e não é uma coisa que deve ser resolvida com uma vaquinha, né? O que deve ser feito é que o governo tem que pagar muito mais, aliás, do que pagava, né? Tem que investir cada vez mais nas universidades públicas para que nada disso aconteça nunca mais, né? Isso é uma coisa ridícula que está sendo feita. E o que a gente está vendo aí desde o princípio, né, do anúncio aí da destruição da FRJ é uma gigantesca manobra aí para desmobilizar os estudantes, que é uma coisa verdadeiramente criminosa, né? Teve um incêndio no mês passado. A universidade está pegando fogo. E os caras estão tentando aí ao máximo não fazer que não aconteça nada. É uma coisa absurda que está sendo feita aí
pelos sindicalistas aí as direções do sindicato estão com essa política horrenda de vaquinha, mas isso não, no que concerne a gente aqui, que é pior ainda pelas direções do movimento estudantil, que é um movimento que de fato tem uma capacidade gigantesca de mobilizar, né? São muito mais pessoas, uma coisa muito mais combativa. Nós jovens somos aí um setor mais revolucionário, mais animado, que está mais disposto a fazer alguma coisa. E essas direções estão destruindo aí, fazendo o máximo possível para destruir o movimento que está sendo feito, né? Então, nós já noticiamos aí nas últimas semanas, teve a manifestação, teve a plenária da UFRJ, e agora o que a gente está vendo aí é um boicote aberto a qualquer tipo de mobilização dos estudantes, né? Queria aí que a produção passasse as fotos para a gente expor aqui o que está acontecendo na UFRJ, né? Temos fotos, produção? Tá aí a última inovação, né? A Assembleia Surpresa. A Assembleia aí, vocês estão vendo, ó, foi postada no dia 25 de maio e tá ali, a Assembleia é dia 26. Assembleia Surpresa, você avisa com um dia de antecedência. É um negócio assim, é um golpe, só isso daí já é um golpe. Já estão dando um golpe aí para evitar que qualquer coisa de útil saia da Assembleia. Bom, nós participamos da Assembleia Surpresa e foi uma monstruosidade. Eles, supostamente, as inscrições eram... Primeiro que era uma live a Assembleia, não era uma sala de reunião. Ela estava sendo transmitida aí por diversos canais. Era mais uma live do que uma Assembleia. E outra coisa que se assemelhava muito a uma live é que as inscrições eram inscrições aleatórias, supostamente. Só que a aleatoriedade das inscrições fala apenas aos professores, aos alunos aí das organizações que por acaso são as mesmas organizações do DCE, a Juventude da UP e do PSOL, foram as que falaram. Tivemos aí um ou dois estudantes avulsos, que não sei, não dá nem para saber, eles não falaram nada também muito, muito combativo. E tivemos a maior parte aí dessas falas das próprias direções aí do movimento, aleatoriamente sorteadas. O sorteio foi com que o DCE apenas falasse, né? Isso porque ainda colocaram vídeos de pessoas, ao invés de... Bom, vamos aproveitar que a gente está numa assembleia, que é um momento aqui de fato, a gente debater e deliberar alguma coisa para o movimento estudantil. Eles colocaram vídeos de pessoas que nem se deram o trabalho de ir na assembleia. Alguns vídeos, incluindo aí pessoas, por exemplo, o Jones Manuel, outra pessoa aí do PCB, né? O sorteio também, será que esse vídeo aí foi sorteado, né? Foi uma monstruosidade aí que foi feita nessa live, que eles chamaram de Assembleia Ato. Não sei aonde que isso daí. E a outra questão também é que essa live aí, que foi divulgada em diversos meios, ou seja, não era nem centralizado, as pessoas não estavam nem unificadas no próprio chat, que foi o único espaço que sobrou aí para os alunos. O chat foi spamado pelas próprias organizações, com mensagens aí sem parar, iguais, de vamos à luta, que é um bordão do PSOL, o outro também do PSOL, Juntos Somos Fortes, que é outro bordão do PSOL, foram colocados aí no chat, ou seja, ainda utilizando o chat. Basicamente foi uma live, foi chamada de assembleia, que não serviu para nada, uma assembleia surpresa, e agora eles podem falar que teve alguma coisa, né? É um negócio assim, como eu estou falando, né? A universidade está pegando fogo, literalmente. E eles estão fazendo isso daí para acabar com o movimento. Queria passar também os próximos cards da questão da UFRJ. Temos os próximos cards, produção. Tá aí. Isso daí é muito interessante, né? Bom, a gente espera que, já que a situação é crítica, né? Tá para fechar, vai haver uma convocação para os estudantes se mobilizarem nas ruas. Está aí a convocação do DCE. Eu me pergunto, onde é que está o local? Se eu quiser ir para o ato, como é que eu vou? Bom, é um negócio assim, eles não querem que saia ninguém na rua, né? É uma coisa fora da realidade isso daí. E o local já estava definido. Aliás, ele está no corpo do texto, lá no finalzinho. Se você ler o texto inteiro, no finalzinho está a localização. E está aí uma bela divulgação que foi feita com os horários, que não tem no Rio de Janeiro. Não, para que divulgar o local e o horário do Rio de Janeiro? Não precisa, a gente não tem aqui não é uma cidade super importante e tal, não tem aí um movimento estudantil animado, fazendo mobilização, não teve chacina no Jacarezinho. Não é o estado que está tendo mais mobilização junto com São Paulo.
Não precisa divulgar o lugar do Rio de Janeiro. É uma coisa assim, é revoltante. Eu estou aqui falando porque estou expressando aqui o sentimento, né? Eu imagino que seja o sentimento dos estudantes que a gente vai conseguir ver de fato na mobilização do dia 29, porque na Assembleia não deu para ver nada, né? E é isso que a gente está vendo, um boicote aí ao ato do Rio de Janeiro. Eles estão travando aí uma manobra ao estilo Boulos, de mudar a localização do ato. Bom, nós marcamos o ato na Candelária, às 10 horas. Vou pegar o card aqui, daqui a pouco mandar para a produção para a gente passar o card, mas a gente está divulgando amplamente. E a gente vai marchar em bloco aí, um bloco vermelho, até o Monumento do Zumbi, onde o DCE da UFRJ está querendo desmobilizar o ato, né? E a gente vai convocar aí o máximo de estudantes possíveis. E o bloco da Candelária, o bloco vermelho, vai ser o bloco da greve, né? Que é um negócio ridículo aí que está sendo feito. A gente tem que sair às ruas aí no dia 29, isso tem que ser só uma preparação para a greve que tem que ser organizada, que é o único caminho, de fato, da mobilização dos estudantes, né? Tem que ter uma greve, tem que ter uma ocupação da FRJ o quanto antes, para a gente aí salvar a universidade pública da destruição. Não deixar essas direções aí se aliarem ao governo Bolsonaro, que é o que está sendo feito, em conjunto aí para destruir o FRJ. Não dá para deixar isso acontecer, o negócio tem que ser... Nós temos aí que chamar todos os estudantes, organizar uma greve na UFRJ e no Brasil inteiro contra o governo Bolsonaro, contra a destruição das universidades, para que, de fato, a gente consiga conquistar as reivindicações dos estudantes e dos trabalhadores, né? Então, por isso a gente chama todas as ruas no dia 29, é um importantíssimo dia de mobilização, a gente tem que levar nossas palavras de ordem, não podemos deixar aí essas direções tentarem destruir o movimento, que aqui no Rio de Janeiro está sendo feito, imagino que seja uma tendência no Brasil inteiro, e temos que organizar a greve dos estudantes. Aí começando nos locais onde tem essas crises, mas que tem que se espalhar pelo Brasil inteiro, né? A gente está vendo que não tem alimentação, não tem nada. Então, tem escola federal fechando, tem universidade federal fechando, tem fascista querendo fechar a universidade estadual, tem 120 milhões de pessoas passando fome. Isso aqui é um estado de calamidade. E nós, estudantes, nós temos aí a possibilidade de começar a mobilização nacional, né? Então, convoco todos os estudantes às ruas para o dia 29, vai ter ato no Brasil inteiro. Os atos das capitais, né, são os mais importantes. Convoco todos a participarem, a levarem a palavra de ordem e organizarem as greves estudantis. Esse é o caminho da luta, esse é o caminho para os estudantes, né? Bom, eu falei muito aqui. Acho que o programa está chegando ao fim. Eu vou procurar pegar o card para produção. Você quer falar, Gabriela? Sim, quero fazer um comentário sobre isso. Vale ressaltar aí o que você falou, justamente por conta aí do caso da UNB que eu venho acompanhando, né? Então, você vê que é um caso de todas as moradias estudantis. Basicamente, a direção, junto com o decreto do DF, decidiu que os estudantes da UNB não podem receber nenhum tipo de visita externa, de maneira nenhuma. Ou seja, eles estão ficando aí em isolamento total, né, nessas moradias estudantis. Já houve casos, denúncias deles estarem recebendo marmitas estragadas e tudo. Mas a situação principal é que eles estão sendo basicamente feitos de prisioneiros. É mais ou menos essa a palavra. Porque muitos desses estudantes, eles não são do DF, eles são de outras regiões. Se eles são de outras regiões, para eles poderem sair, não ficarem mais nessas moradias estudantis, eles precisam pedir para a diretoria, ou para a coordenação, enfim, para a secretaria. E aí isso demora de 1 a 2 meses, 3 meses, pelo que eu ouvi de um relato de um dos alunos da UNB. Só que, para eles saírem com a ajuda de custo, eles precisam aceitar, né? Eles precisam entrar dentro do andamento, a secretaria tem que deixar e tudo. Só que para eles saírem sem fazer isso, eles teriam que sair sem a ajuda de custo. Só que eles não podem fazer isso, porque geralmente estudantes não têm dinheiro, a família não tem como bancar a viagem de volta do aluno para casa, e ele fica de mãos atadas, sem contar todos os casos que eu ouvi de 3 alunos diferentes da UNB, que está tendo muito caso de suicídio, muitos problemas psicológicos dentro dessas moradias estudantis, porque nem entre blocos eles estavam podendo se ver desde a semana retrasada. Eles voltaram a se ver da semana retrasada para cá. Então, nem entre os blocos eles podiam se ver, não podia ver ninguém do lado de fora, não podia receber nenhum tipo de visita e tudo. Então, a situação
Acho que tivemos um problema técnico aqui. Bom, o programa tá quase acabando, né? Estamos quase para fechar. Eu vou pedir para o companheiro Eduardo Henrique falar suas últimas palavras. Vou fazer um comentário rápido sobre a questão das moradias estudantis. A gente já falou, já denunciou através dos boletins, dos comitês de luta, dos comitês de luta estudantis. O que a Gabriela falou acontece aqui no estado de São Paulo também, principalmente na USP e no que a gente conhece como CRUSP, que é o Conjunto Residencial da USP. E contra qualquer tipo de lei, de decreto que proíbe esse tipo de coisa, desde da nova Constituição de 1988, colocaram lá um posto da Polícia Militar bem na entrada da faculdade, e a gente está vendo nas atividades que a polícia simplesmente está entrando nas moradias estudantis, fazendo revista, batendo nas pessoas, num estado fascista mesmo, trazido aí pelo novo modo de pensar do governo, tanto do governo federal quanto do governo estadual, um modo mais repressivo, e isso é inadmissível. A juventude aqui do estado de São Paulo, principalmente os ligados ali à área residencial da USP e da USP em si, tem que se mobilizar, tem que vir no ato do dia 29 para a gente poder reivindicar aí os nossos direitos mais básicos de poder estudar sem ser reprimido, de poder aprender sem ser reprimido, de poder se concentrar e se organizar sem ser reprimido, e isso eu deixo como uma convocação para todos os amigos aí universitários da cidade de São Paulo de encontrar a gente no MASP no dia 29 para lutar conosco. Exatamente. E eu queria passar aqui o card do Rio de Janeiro, convocar também os companheiros a virem na manifestação aqui na Candelária. Essa é a manifestação, como eu falei, o Bloco Vermelho, que vai sair em conjunto e se unificar aí ao ato no Monumento Zumbi. E tem outro card também aí da própria JR, contra a destruição das universidades aí. Esse é o Bloco dos Estudantes, esse é o Bloco da Greve. Quem estiver interessado em organizar a greve estudantil, venha conosco para a Candelária. A gente se encontra lá, conversa e vamos aí organizar essa greve, não só na FRJ, como em todas as escolas e universidades do Rio de Janeiro e do Brasil. Bom, companheiros, o programa acabou nosso tempo, o programa vai ficando por aqui. Esse aqui foi o programa da Juventude Revolucionária, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 14 horas. E, bom, é isso. Todas as ruas no dia 29, organizar a greve estudantil. Um abraço a todos. Tchau, tchau.